Está começando a série Os Desafios do Mercado de Trabalho na Pandemia. Esta é uma produção dos estudantes da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo do curso de Jornalismo da UX. Neste primeiro episódio, em uma série de 3, vamos contextualizar o impacto da pandemia da Covid-19 no mercado de trabalho em Caxias do Sul e mostrar histórias de quem perdeu o emprego no auge da pandemia. Já no segundo capítulo, vamos mostrar histórias de trabalhadores que não puderam fazer o distanciamento social por exercerem funções consideradas essenciais. No último capítulo da série, vamos discutir qual será o futuro do trabalho em um cenário pós-pandemia. Trabalho. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o ser humano exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada que necessita do uso de capacidades físicas e mentais para satisfazer diferentes necessidades. Para muitas pessoas, o trabalho é apenas uma fonte de sustento para si próprio ou também para uma família inteira. Na visão de outros, além da garantia de renda, é também uma oportunidade de realização. Porém, desde que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o mundo estava diante de uma pandemia provocada pelo coronavírus, a falta de trabalho está em ascensão. No Brasil, onde a taxa de desemprego já era alta antes das paralisações, o impacto é ainda mais significativo. Além de não ter se recuperado da recessão econômica, a chegada dessa nova crise se soma a um quadro preocupante que já vinha tirando o sono de muitos trabalhadores e donos de empresas. A pesquisadora Bianca Bevilacqua comenta sobre o impacto da pandemia nos números de desemprego da cidade. 2018 vinha com um crescimento, teve uns 5 mil postos abertos em 2018 e 100 postos abertos em 2019. E aí, em 2020, com a crise, acabou tendo esse resultado negativo, né? De acordo com dados do Observatório do Trabalho, o núcleo de pesquisa da UX sobre o trabalho, a cidade fechou mais de 24 mil empregos formais nos últimos 6 anos. É como se 1 em cada 4 caxienses perdesse o emprego e não conseguisse mais retornar ao mercado de trabalho. A diretora de Economia, Finanças e Estatísticas da SIC Caxias, Maria Carolina Gulo, comenta que essa realidade dificilmente será superada. Essas 24 mil vagas não vão ser recuperadas. Dificilmente elas vão ser recuperadas, porque muitas delas fecharam para sempre, foram substituídas por máquinas. Tá? Se é uma terra de oportunidades, olha, eu vou te dizer uma coisa, hoje, ela pode ser uma terra de oportunidade, mas você tem que estar muito qualificado, porque a indústria, principalmente, ela está buscando uma mão de obra mais qualificada. O tombo foi maior em 2015, quando mais de 14 mil empregos foram encerrados. No ano passado, com o impacto da pandemia, 4 mil postos de trabalho foram encerrados. Será que a cidade conhecida pelo emprego e pelas oportunidades está perdendo essa característica? A historiadora Vânia Herédia acredita que a cidade de Caxias foi se transformando ao longo dos anos. Acho que Caxias é um modelo de cidade que sempre teve um excelente desempenho econômico, só que ela tem que olhar para as novas oportunidades. Muitas vezes ela fica restrita ao modelo que ela sempre adotou, pensando que o mundo poderia não sofrer grandes alterações. Maria Carolina Gulo também comenta sobre a relação da pandemia com a crise econômica já existente nos últimos anos. Numa crise, a primeira coisa que a empresa para de fazer é investir em melhorias na sua empresa, né? Porque ela fica insegura em relação ao futuro. Então, nós, normalmente aqui em Caxias, quando há uma iminência de uma crise, nós somos os primeiros a entrar na crise e também somos os primeiros a sair da crise.
Esses dados, assim como outros que trouxemos no início deste episódio, fazem parte de um estudo do Observatório do Trabalho, da UX. Segundo os números, os setores de comércio e serviços são os mais afetados pela pandemia. Juntos, os dois segmentos correspondem por metade do total de empregos na cidade serrana. Maria Carolina Gulo analisa os motivos desses setores serem os mais afetados nesta pandemia. Serviços entra desde do barbeiro da esquina, tá? Até o sujeito que desenvolve software, trabalha por conta, ou enfim, ele tem uma empresa de software que desenvolve software. Então, nesse meio tem o advogado, o dentista, o médico, o massagista, o fisioterapeuta, a cabeleireira, né? O vendedor de pipoca, tudo que você possa imaginar. E tem aí dentro dois segmentos que foram muito prejudicados e continuam muito prejudicados, que é o setor de turismo, entrando aí a parte de hotel, restaurante e todos os atrativos de entretenimento, tá? E também o setor de lazer. Em busca de saídas para controlar o impacto da pandemia, o comércio precisou apostar cada vez mais nas vendas online para manter funcionários e evitar demissões. Mesmo assim, o setor registrou 415 desligamentos em 2020. Para ajudar os trabalhadores demitidos a encontrarem novas oportunidades de emprego, o sindicato da categoria criou um banco de currículos para aproximar empregadores com pessoas que buscam uma possibilidade de se inserir no mercado de trabalho novamente. O presidente do Sindicato dos Comerciários de Caxias do Sul, Nilvo Riboldi, comenta sobre o banco de currículos e como as ações do sindicato podem ajudar neste momento. Junto com todo esse ciclo de demissões, né, muitas vezes o trabalhador ele perdeu seu posto de trabalho, ficou sem dinheiro para levar o currículo na empresa, pegar o transporte, enfim, toda uma questão social. A gente pensou, vamos criar esse banco de empregos dentro do nosso site, onde o trabalhador possa cadastrar seu currículo, a empresa possa entrar lá e divulgar a vaga, e pegar ali dentro mesmo, o trabalhador escolhe a vaga que quer, já envia o currículo, a empresa já seleciona o trabalhador, o perfil que ela quer, já faz tudo por ali. Com todas as dificuldades de encontrar um trabalho, muitas pessoas tiveram de se reinventar e buscar empregos em segmentos diferentes. Esse foi o caso do jogador de futebol Jajá, que em meio à forte crise no começo da pandemia do ano passado, teve de buscar uma oportunidade de trabalho em uma fruteira em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Jajá conta os motivos que o fizeram buscar essa nova alternativa. Foi uma época bem complicada, né, quando iniciou ali, principalmente os primeiros 3-4 meses ali, né, então a partir do segundo mês eu já comecei a me preocupar até pelas questões financeiras, né, tinha família, né, tenho filhos para sustentar, então me vi obrigado a ter que entrar em outra área aí para poder se manter enquanto essa pandemia se prolongava. E o primeiro episódio da série Os Desafios do Trabalho na Pandemia chega ao fim. No segundo episódio da série, vamos mostrar histórias de trabalhadores que não puderam seguir o distanciamento social por exercerem funções consideradas essenciais. Esta é uma produção dos estudantes da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo do primeiro semestre de 2021 da UX. Na locução, Manuela Souza, Rafael Zanol e Vitor Sokol. Na produção, Leonardo Portela. Na edição, Vitor Sokol. Professor responsável, Marcel Bocchese. Acompanhe também no canal da Free Speech no YouTube o primeiro episódio em vídeo sobre a crise na economia provocada pelo coronavírus. Acesse freespeech.com.br e não perca nada!